No asfalto molhado de uma manhã cinzenta, uma mãe caminha com o bebê no colo até um bueiro esquecido no fim da rua. Dentro da grade enferrujada, um pastor alemão coberto de lama se move com dificuldade. Silenciosa, ela segura o filho próximo ao buraco, ouvindo o latido fraco. Um vizinho observa à distância, apertando um cobertor velho nas mãos. Sem falar, o homem encosta uma barra de ferro na tampa, preparando a abertura. O bebê estende as mãos, balbuciando para o cão escondido. A tampa range, o bueiro treme, a cidade segura a respiração. Mas o que acontece depois? Ama histórias com animais? Então se inscreva agora e não perca nenhuma. Obrigado por nos acompanhar. Agora, voltamos à nossa história. A Rua Jacarandá sempre foi dessas que passam despercebidas no movimento da cidade de São Paulo. Casas baixas de tijolo à vista, portões de ferro pintados de azul desbotado, jardins pequenos onde cresciam hibiscos e primaveras que insistiam em florir apesar do descuido. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia de vista, mas poucos se falavam além dos cumprimentos educados da manhã. Dona Rosária caminhava por ali há quase 40 anos, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo passo cadenciado que a idade lhe impunha. Naquela terça-feira de março, carregava no colo seu neto Pedrinho, um bebê de 15 meses com olhos curiosos que pareciam absorver cada detalhe do mundo ao redor. A garoa fina, que caía desde a madrugada, deixava o asfalto com aquele cheiro característico de terra molhada, misturada ao concreto da cidade. Foi passando pela altura do número 127 que Dona Rosária parou pela primeira vez em décadas. Algo não estava certo. Um som abafado, quase imperceptível, vinha debaixo de seus pés. Ela baixou a cabeça, prestou atenção, mas o barulho da água escorrendo pelas sarjetas mascarava qualquer coisa que pudesse estar acontecendo ali embaixo. Pedrinho, no entanto, havia se mexido inquieto em seus braços. O menino, que normalmente ficava encantado com a caminhada matinal, agora se contorcia e apontava para baixo com suas mãozinhas gordinhas. Seus olhinhos se fixaram no bueiro de ferro enferrujado que havia ali, uma dessas tampas antigas que a prefeitura nunca se lembrava de trocar. Que foi, meu anjo? Dona Rosária sussurrou, ajeitando o netinho no colo. Não tem nada aí, não. Mas havia sim. No fundo de sua mente, uma inquietação começou a se formar. 40 anos caminhando pela mesma rua e nunca havia notado aquele bueiro fazer ruído algum. Balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos estranhos, e continuou sua caminhada até a casa da filha, 3 quarteirões adiante. Fernanda abriu a porta ainda de roupão, o cabelo molhado da ducha que havia tomado às pressas. Trabalhava como auxiliar de enfermagem no hospital público da região e sempre saía correndo para o plantão da tarde. Mãe, que bom que chegou! Estava me aprontando e... Parou ao ver a expressão preocupada no rosto da mãe. Aconteceu alguma coisa? Não sei, filha. Talvez seja impressão minha, mas... Dona Rosária entregou Pedrinho para Fernanda e se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Aquele bueiro na rua, sabe qual? Ali perto da casa do seu Benedito. Estava fazendo um barulho esquisito. Fernanda franziu a testa enquanto ajeitava Pedrinho na cadeirinha. Que tipo de barulho, mãe? Sei lá, como se tivesse alguém, como se tivesse alguma coisa presa lá embaixo. As duas mulheres se entreolharam. Fernanda conhecia a mãe bem o suficiente para saber que Dona Rosária não era dada a fantasias. Aos 72 anos, tinha os pés bem plantados no chão e a cabeça no lugar. E o Pedrinho ficou agitado quando passou por lá? Fernanda perguntou, notando como o filho olhava insistentemente para a porta da frente. Ficou sim, ficou apontando para o chão, mexendo as perninhas. Nunca vi ele assim. Fernanda deu uma colherada de papinha de banana no filho, mas notou que ele mal abria a boca.
Pedrinho continuava olhando para a porta como se quisesse sair, como se soubesse que havia algo importante esperando lá fora. Mãe, a senhora quer que eu vá lá dar uma olhada quando voltar do trabalho? Não precisa, filha. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Água batendo nas grades, sei lá. Mas havia uma hesitação na voz de Dona Rosária que Fernanda conhecia bem. O plantão no hospital foi especialmente corrido naquele dia. Fernanda mal teve tempo de pensar na conversa com a mãe, entre medicamentos para administrar, pacientes para cuidar e a correria habitual do setor de emergência. Só quando estava voltando para casa, já no final da tarde, a lembrança voltou à sua mente. Decidiu fazer um desvio pela rua Jacarandá antes de buscar Pedrinho na casa da mãe. A garoa havia parado, mas o ar ainda estava pesado de umidade. Caminhou devagar até o número 127, onde ficava o tal bueiro que havia incomodado Dona Rosária. Parou diante da tampa de ferro e ficou alguns minutos em silêncio, escutando. No início, nada além do barulho distante do trânsito e do chiar de uma televisão ligada em alguma casa próxima. Mas então, quase imperceptível, ouviu um som baixo, rouco, como um lamento abafado vindo das profundezas da terra. Fernanda sentiu o coração acelerar. Não era água batendo em grades, era alguma coisa viva lá embaixo. Olhou ao redor, procurando alguém para dividir aquela descoberta, mas a rua estava vazia na hora do jantar. As janelas das casas mostravam o reflexo azulado das televisões ligadas, e o cheiro de feijão no fogo vinha de alguma cozinha próxima. Abaixou-se, aproximou o ouvido da grade de ferro. O som veio mais claro, um choramingo fraco, desesperado, que fez seu estômago se revirar de angústia. Meu Deus, sussurrou para si mesma, tem algum bicho aí embaixo. Levantou-se rapidamente e olhou ao redor mais uma vez. Precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Não conhecia bem os moradores daquela parte da rua, e telefonar para a prefeitura significaria esperar dias, talvez semanas, para que alguém aparecesse. Foi então que viu uma cortina se mexer na janela da casa número 125. Alguém estava observando. Fernanda caminhou até o portão e bateu levemente. Depois de alguns minutos, uma mulher de uns 60 anos apareceu, olhando desconfiada por uma fresta da porta. Boa tarde, desculpe incomodar, mas a senhora é vizinha daqui, né? Eu sou Fernanda, filha da Dona Rosária, que mora ali na Rua das Acácias. A mulher relaxou um pouco o semblante. Ah, sim, sou Conceição. Conheci sua mãe nos tempos que ela trabalhava na escola do bairro. Dona Conceição, a senhora por acaso escutou algum barulho vindo daquele bueiro ali? Fernanda apontou para a tampa de ferro. O rosto de Dona Conceição se fechou novamente. Barulho? Que tipo de barulho? Como se tivesse um animal preso lá embaixo. Minha mãe notou hoje de manhã e eu vim confirmar agora há pouco. Tem alguma coisa viva aí? Dona Conceição saiu do portão e caminhou junto com Fernanda até o bueiro. Ficaram alguns minutos em silêncio, e então o som veio novamente, um pouco mais alto desta vez. Um latido rouco, fraco, mas inconfundível. Tem um cachorro aí embaixo, Fernanda disse, sentindo uma mistura de alívio por ter confirmado suas suspeitas e angústia pela situação do animal. Sei não, moça. Pode ser qualquer coisa. Rato, gato, até mesmo o eco da água. Dona Conceição cruzou os braços, claramente desconfortável com a situação. Dona Conceição, isso aí é latido de cachorro. E pelo som, o bicho tá sofrendo. E o que a senhora quer que eu faça? Não posso ficar mexendo em bueiro, não. E se der problema? E se alagar a rua toda? Fernanda percebeu que não conseguiria convencer a vizinha facilmente. A senhora conhece alguém aqui na rua que poderia ajudar? Olha, tem o seu Ailton ali na 131. Ele mexe com essas coisas de cano, essas paradas técnicas. Mas é um homem muito reservado, não sei se vai querer se meter nisso.
Posso tentar falar com ele? Dona Conceição deu de ombros. Pode tentar, mas não vai adiantar muito. Esse tipo de coisa é problema da prefeitura. Fernanda agradeceu e caminhou até a casa 131. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente onde cresciam algumas roseiras. Tocou a campainha e esperou. Quem atendeu foi um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalha com as próprias mãos. Usava uma camiseta simples e calças jeans. Boa tarde, o senhor é seu Ailton? Sou sim. Em que posso ajudá-la? Fernanda explicou rapidamente a situação. Viu o homem franzir a testa enquanto ouvia e notou que ele olhava disfarçadamente na direção do bueiro. A senhora tem certeza de que é um cachorro? Ele perguntou após alguns segundos de silêncio. Tenho sim. Dá para ouvir claramente. O bicho deve ter caído lá ou... Fernanda parou, pois uma possibilidade mais sombria havia cruzado sua mente. Ou o quê? Ou alguém colocou ele lá. Seu Ailton ficou pensativo. Vou dar uma olhada. Mas se for mesmo um cachorro, vai precisar de mais gente para tirar ele de... Lá, essa tampa é pesada e dependendo da profundidade, o senhor acha que conseguimos? Conseguir, consegue. A questão é se vai dar problema depois. Bueiro mexe com rede pluvial e se der enchente por causa disso... Seu Ailton, não. Podemos deixar o bicho morrer lá embaixo. O homem a olhou nos olhos e por um momento, Fernanda viu ali uma compaixão que ele tentava esconder atrás da praticidade. Tá bom. Vou buscar algumas ferramentas e dar uma olhada. Mas só uma olhada por enquanto, tá certo? Enquanto seu. Ailton entrava em casa para buscar o que precisava. Fernanda voltou ao bueiro. O som havia parado e por um momento ela temeu o pior. Mas então, como se o animal soubesse que havia esperança, o latido voltou, um pouco mais animado. Calma, menino, ela sussurrou para a grade de ferro. A gente vai tirar você daí. E naquele momento, sem saber porquê, Fernanda pensou em Pedrinho e na forma como ele havia se agitado pela manhã. Como se uma criança de 15 meses pudesse ter sentido algo que os adultos demoraram o dia todo para perceber. Seu Ailton voltou carregando uma caixa de ferramentas e uma lanterna potente. A noite havia caído rapidamente, como acontece em São Paulo durante o outono, e as luzes dos postes criavam círculos amarelados no asfalto ainda úmido da garoa da tarde. Primeiro vamos ver o que tem aí embaixo, ele disse, ajoelhando-se, ao lado da tampa de ferro. Essa grade aqui tem umas frestas grandes, se conseguir iluminar... Fernanda se abaixou ao lado dele, ansiosa. Seu Ailton dirigiu o feixe de luz da lanterna através das grades e ambos espiaram para dentro. A primeira coisa que viram foi um par de olhos dourados, refletindo a luz, cerca de 2 metros abaixo. Um latido baixo e rouco ecoou pelo túnel, seguido de um choramingo que partiu o coração de Fernanda. Meu Deus do céu, ela sussurrou. É um pastor alemão. Olha o tamanho dele. O cachorro estava magro, encharcado, com o pelo grudado ao corpo. Tentou se levantar quando viu a luz, mas suas patas escorregaram no fundo molhado do bueiro. Era evidente que estava ali há vários dias. Como é que ele foi parar aí? Seu Ailton murmurou, movendo a lanterna para examinar as paredes do túnel. Essa abertura é pequena demais para um cachorro desse tamanho ter caído sozinho. Senhor, acha que... Acho que alguém colocou ele aí, sim, e isso me preocupa. Nesse momento, ouviram passos se aproximando. Dona Conceição vinha em direção a eles, acompanhada de mais 2 pessoas. Uma senhora mais nova, de uns 40 anos, e um rapaz adolescente. Fernanda, estes são meus vizinhos.
a Luciana, ali da casa 129, e o filho dela, o Gabriel. Luciana se aproximou com uma expressão preocupada. Dona Conceição me contou sobre o cachorro. Nossa, coitadinho, quanto tempo vocês acham que ele está aí? Pelo estado dele, uns 3 ou 4 dias, no mínimo. Seu Ailton respondeu, levantando-se e limpando as mãos no pano que trouxera. O problema é que essa tampa deve pesar uns 50 quilos. E ainda tem a questão da responsabilidade. Responsabilidade. Fernanda o interrompeu. Tem um animal sofrendo aí embaixo. Eu entendo, moça, mas se a gente mexer nesse bueiro e der problema na rede de esgoto, quem vai pagar os prejuízos? Gabriel, que havia ficado em silêncio observando, se aproximou da grade com uma expressão determinada. Seu Ailton, meu pai tem aquelas alavancas grandes lá em casa. A gente não conseguiria levantar a tampa só um pouquinho para pelo menos jogar comida para o cachorro? Gabriel, não, Luciana disse rapidamente. Isso aí é muito perigoso. E se você cair lá dentro? Mãe, eu não vou cair, só quero ajudar o bichinho. Fernanda observou a discussão começar a tomar forma e sentiu uma frustração crescente. Enquanto eles debatiam, o animal continuava sofrendo ali embaixo. Pessoal, ela disse, levantando a voz, enquanto a gente fica aqui discutindo, o cachorro pode estar morrendo de fome e de frio. Vocês ouviram os latidos. Ele está fraco. E o que a senhora propõe? Dona Conceição perguntou com um tom ligeiramente ácido. Que a gente destrua metade da rua por causa de um vira-lata? Ele não é vira-lata, é pastor alemão. E mesmo que fosse, não faz diferença. Claro que faz. Pastor alemão é cachorro caro. Alguém deve estar procurando. Foi então que uma voz masculina se fez ouvir atrás deles. Com licença, vocês estão falando de um pastor alemão? Todos se viraram. Um homem de uns 30 e poucos anos se aproximava com um passo apressado. Vestia jeans e uma jaqueta de couro. Tinha cabelos escuros e uma expressão ansiosa. Quem é o senhor? Seu Ailton perguntou, instintivamente colocando-se entre o desconhecido e o grupo. Me chamo Marcos. Eu tô procurando um cachorro. Um pastor alemão que desapareceu há alguns dias aqui na região. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Fernanda estudou o rosto do homem, tentando decifrar suas intenções. Como é que o senhor soube que tinha um cachorro aqui? Ela perguntou. Vi movimento na rua, gente parada aqui. Como eu tô procurando. Pensei que pudesse ser. É seu o cachorro? Gabriel perguntou diretamente. Marcos hesitou por um segundo antes de responder. É sim. O nome dele é Duke. Fugiu de casa na segunda-feira passada. Algo no tom de voz do homem não convenceu Fernanda. Ela trocou um olhar rápido com seu Ailton, que também parecia desconfiado. Se é seu cachorro, por que não registrou o desaparecimento na polícia? Luciana perguntou. Registrei sim, mas vocês sabem como é. Polícia tem coisa mais importante para fazer do que procurar cachorro perdido. Dona Conceição, que havia ficado observando a conversa, deu um passo à frente. Bom, se o cachorro é seu, então resolva essa situação. A gente não pode ficar aqui a noite toda. Claro. Vocês podem me ajudar a tirar ele daí? Não é tão simples assim, seu Ailton disse, mantendo um tom cauteloso. Essa tampa é pesada e o cachorro está assustado. Vai precisar de cuidado. Enquanto conversavam, Fernanda notou algo estranho. Perto da base do bueiro, meio escondidos atrás de uma pequena moita, havia o que pareciam ser pedaços de tecido colorido. Abaixou-se discretamente para olhar melhor. Eram brinquedos infantis, um ursinho de pelúcia sujo e rasgado, e o que parecia ser parte de um boneco de plástico. Estavam ali há algum tempo, expostos à chuva e ao tempo. Pessoal, ela chamou a atenção do grupo. Olhem isso aqui. Todos se aproximaram para ver os brinquedos. Gabriel foi o primeiro a falar. Que estranho.
Que é que brinquedo de criança está fazendo aqui? Marcos deu alguns passos para trás e Fernanda notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Pode, eu ter de qualquer criança do bairro, Luciana disse, mas havia incerteza em sua voz. Não, seu Ailton balançou a cabeça. Esses brinquedos estão aí há tempo e, pelo estado deles, foram jogados propositalmente. O que vocês estão querendo dizer? Dona Conceição perguntou, mas sua voz havia perdido a autoridade anterior. Foi Fernanda quem verbalizou o que todos estavam pensando. Alguém colocou esse cachorro aí embaixo e, pelos brinquedos, pode ter alguma criança envolvida na história. Marcos deu mais alguns passos para trás. Olha, eu só quero meu cachorro de volta. Não sei nada de brinquedo. Então, por que o senhor está nervoso? Gabriel perguntou com a franqueza típica dos adolescentes. Não estou nervoso. Só quero resolver isso logo. Nesse momento, ouviram uma voz familiar chamando. Dona Rosária vinha caminhando pela rua carregando Pedrinho no colo. Fernanda, você ainda está aqui? Pensei que tinha esquecido do Pedrinho. Mãe, Fernanda correu ao encontro da mãe. Como é que a senhora veio até aqui? Eu ia buscar o Pedrinho daqui a pouco. O menino ficou inquieto desde que escureceu. Não parava de chorar e apontar para a porta. Foi como se ele soubesse que você estava aqui. Enquanto falava, Dona Rosária se aproximou do grupo. Pedrinho, que estava calmo nos braços da avó, começou a se mexer quando se aproximaram do bueiro. Seus olhinhos se fixaram na grade de ferro e ele estendeu as mãozinhas na direção do túnel. De repente, o latido do pastor alemão ecoou novamente, mas desta vez com um tom diferente. Menos desesperado, mais esperançoso. Nossa, Luciana sussurrou. O cachorro ficou mais calmo quando o bebê chegou. Pedrinho começou a fazer sons baixinhos, como se estivesse tentando se comunicar com o animal lá embaixo. E, para espanto de todos, o cachorro respondeu com um latido suave, quase carinhoso. Que coisa mais estranha, Gabriel murmurou. É como se eles se conhecessem. Marcos, que havia ficado observando a cena com uma expressão cada vez mais tensa, deu alguns passos na direção da saída da rua. Onde o senhor vai? Seu Ailton perguntou. Eu preciso buscar umas coisas em casa para ajudar com o resgate. Que casa? O senhor mora onde? Marcos hesitou novamente. Ali perto. Eu volto já. Mas todos notaram que ele estava mentindo. Fernanda trocou um olhar significativo com seu Ailton, que assentiu quase imperceptivelmente. Seu Marcos. Fernanda o chamou. Por que o senhor não fica aqui e ajuda a gente agora, se esse cachorro é realmente seu? É, sim. Só que preciso buscar uma coleira, essas coisas. Coleira a gente dá um jeito depois. O importante agora é tirar o Duque daí de baixo. Ao ouvir o nome, Marcos pareceu se dar conta de que havia cometido um erro. O cachorro no bueiro não havia reagido quando ele pronunciou o nome antes. De fato, o animal parecia mais interessado nos sons que Pedrinho fazia do que na presença de seu suposto dono. Olha, Dona Conceição disse, quebrando a tensão. Seja quem for o dono desse cachorro, a gente não pode deixar ele sofrer a noite toda. Amanhã de manhã cedo eu vou ligar para a prefeitura. E se chover de novo durante a noite? Fernanda protestou. O bicho pode se afogar. Moça, eu entendo sua preocupação, mas a gente não pode ficar mexendo em infraestrutura da cidade sem autorização. Gabriel balançou a cabeça frustrado. Gente, a gente está perdendo tempo. Eu vou buscar as alavancas do meu pai e a gente abre essa tampa. Agora. Gabriel, não! Luciana segurou o braço do filho. Isso é muito perigoso. Foi então que seu Ailton tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Vou em casa buscar umas ferramentas melhores. Se a gente for fazer isso, vamos fazer direito. Seu Ailton, Dona Conceição protestou. O senhor tem certeza?
Tenho. Não consigo dormir sabendo que tem um bicho sofrendo ali embaixo. Enquanto seu Ailton se afastava, Fernanda continuou observando Marcos, que parecia cada vez mais nervoso. Havia algo muito errado naquela história toda, e ela estava determinada a descobrir o que era. Seu Ailton voltou 15 minutos depois, carregando uma alavanca grande e uma corda resistente. Gabriel havia convencido a mãe a deixá-lo, buscar as ferramentas do pai, e agora o grupo dispunha de equipamentos que poderiam realmente fazer diferença. Antes de começarmos, seu Ailton disse, colocando as ferramentas no chão, quero deixar claro que essa operação tem riscos. Esse bueiro faz parte do sistema de drenagem da cidade. Se alguma coisa der errado... Seu Ailton, Fernanda o interrompeu suavemente. A gente entende, mas olha só. Ela apontou para Pedrinho, que havia começado a choramingar baixinho sempre, que o latido do pastor alemão ecoava do túnel. Era como se o bebê sentisse a dor do animal, de uma forma que os adultos não conseguiam compreender. O Pedrinho não vai conseguir dormir enquanto o cachorro estiver sofrendo aí embaixo. E pela manhã pode ser tarde demais. Dona Rosária balançou a cabeça, ajeitando o neto no colo. Em 40 anos morando neste bairro, nunca vi nada igual. É como se o menino soubesse exatamente o que está acontecendo. Marcos, que havia ficado em silêncio nos últimos minutos, deu um passo à frente. Então vamos logo tirar o Duque daí. Eu assumo qualquer responsabilidade. Engraçado, Gabriel disse olhando diretamente para Marcos. O senhor assumiu a responsabilidade, mas até agora não ajudou em nada. E o cachorro nem reagiu quando o senhor chamou ele pelo nome. O que você está insinuando, moleque? Gabriel. Luciana advertiu o filho, mas havia uma desconfiança crescente em sua voz também. Seu Ailton decidiu agir antes que a discussão esquentasse. Pessoal, vamos nos concentrar no que importa. Gabriel, você segura essa alavanca aqui na ponta. Eu vou fazer força do outro lado. Os dois homens posicionaram a alavanca embaixo da borda da tampa de ferro. Com um esforço conjunto, conseguiram levantá-la alguns centímetros. O peso era realmente considerável e eles precisaram de toda a força para manter a abertura. Conseguimos, Fernanda exclamou. Agora como é que a gente vai tirar o cachorro daí? Foi então que descobriram o primeiro problema. A abertura que conseguiram criar era pequena demais para um pastor alemão passar. Precisariam levantar a tampa muito mais, o que exigiria mais pessoas e mais força. Não vai dar assim, seu Ailton ofegou, baixando a tampa novamente. Precisamos de mais gente ou de um equipamento melhor. Tem mais vizinhos que poderiam ajudar? Fernanda perguntou. Dona Conceição, que havia ficado observando com uma expressão cada vez mais preocupada, balançou a cabeça. A maioria das pessoas já se trancou em casa e tem muita gente que não vai querer se meter nisso. Por que não? Gabriel perguntou. Porque mexer com infraestrutura da cidade pode dar problema legal, filho. Se alagar alguma casa, se romper algum cano. Mas a gente não pode deixar o cachorro morrer. Gabriel tem razão, Luciana disse, surpreendendo a todos. Não podemos simplesmente fingir que não sabemos que tem um animal sofrendo aí. Enquanto discutiam as opções, Fernanda notou que Marcos se afastava discretamente do grupo, mexendo no celular. Ela decidiu se aproximar. Marcos, tudo bem? O senhor está ligando para alguém? Ele guardou o celular rapidamente. Não. Só conferindo a hora. O senhor parece nervoso. Tem certeza de que esse cachorro é seu? Claro que tenho. Por que vocês ficam duvidando de mim? Porque desde que o senhor chegou aqui, tem se comportado de forma estranha. E o cachorro não reagiu ao nome que o senhor disse. Marcos passou a mão pelos cabelos, visivelmente agitado. Olha, eu só quero resolver isso logo e ir embora. Por que a pressa? Antes que ele pudesse responder, seu Ailton os chamou. Pessoal, venham ver isso aqui.
O grupo se reuniu ao redor do bueiro, onde seu Ailton havia conseguido iluminar melhor o interior com sua lanterna. Esse túnel é muito mais profundo do que eu imaginava, ele disse. E olhem as paredes, isso aqui não é construção recente. Fernanda espiou através da grade e pôde ver que as paredes do túnel eram feitas de pedras antigas, cobertas de musgo e sinais de umidade. Parece que é daqueles túneis antigos, Dona Rosária comentou. Meu marido, que Deus o tenha, sempre falava que embaixo deste bairro tinha uma rede de túneis da época em que a região foi colonizada. Túneis? Gabriel perguntou, interessado. É, filho. Antigamente, quando este bairro foi construído, eles fizeram um sistema de drenagem que aproveitava túneis naturais e cavernas que já existiam aqui. Com o tempo, a cidade foi crescendo por cima, mas os túneis continuaram lá embaixo. Luciana se aproximou da grade com uma expressão preocupada. Dona Rosária, isso significa que podem ter outros acessos? Podem sim, e isso me preocupa. Por quê? Fernanda perguntou. Porque se tem outros acessos, como é que o cachorro foi parar justamente neste ponto? É o mais difícil de alcançar. Marcos deu alguns passos para trás novamente, e desta vez, Fernanda teve certeza de que ele sabia de alguma coisa que não estava contando. Seu Marcos, ela o chamou, o senhor conhece esses túneis? Eu? Como é que eu ia conhecer? Não sei. O senhor tem se comportado como alguém que sabe mais do que está dizendo. Nesse momento, Pedrinho começou a se mexer inquieto nos braços da avó. O bebê estendia as mãozinhas em direção ao bueiro e fazia sons baixinhos, como se estivesse tentando se comunicar com um animal lá embaixo. Deixa eu tentar uma coisa, Fernanda disse, pegando o sobrinho no colo. Ela se aproximou da grade com Pedrinho e se abaixou. Oi, menino, ela disse baixinho, dirigindo-se ao cachorro. Você tá ouvindo o Pedrinho? O pastor alemão respondeu imediatamente com um latido suave, diferente dos sons desesperados que vinha fazendo até então. Pedrinho balbuciou algumas sílabas incompreensíveis e o cachorro respondeu novamente. Meu Deus, Luciana sussurrou. É como se eles estivessem conversando. Isso é muito estranho, Gabriel comentou. Como é que um bebê pode acalmar um cachorro desse jeito? Seu Ailton observava a cena com uma expressão pensativa. Crianças pequenas têm uma sensibilidade diferente. Elas percebem coisas que a gente não percebe. Ou talvez, Marcos disse com uma voz tensa, talvez eles já se conheçam. Todos se viraram para olhá-lo. Havia algo na forma como ele havia dito aquilo que fez o sangue de Fernanda gelar. O que o senhor quer dizer com isso? Ela perguntou. Nada, só achei estranho, igual vocês. Mas Gabriel não estava convencido. Senhor, desde que chegou aqui, o senhor está falando coisa estranha. Primeiro disse que o cachorro é seu, mas ele não reage quando o senhor chama. Depois fica nervoso quando a gente faz pergunta. E agora diz que o bebê e o cachorro se conhecem. Que história é essa? Marcos olhou ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Vocês estão viajando. Eu só vim buscar meu cachorro. Então explica os brinquedos, Fernanda disse, apontando para os objetos sujos que haviam encontrado perto do bueiro. Que brinquedos? Não sei de brinquedo nenhum. Aqueles ali que estavam escondidos atrás da moita, um ursinho e um boneco. Pelo estado deles, estavam aí há tempo. Marcos olhou na direção que Fernanda apontava e ficou visivelmente pálido. Eu não sei nada sobre isso. Claro que sabe, Gabriel disse com convicção. O senhor reconheceu os brinquedos. Não reconheci nada. Então, por que ficou com essa cara? Dona Conceição, que havia observado toda a discussão em silêncio, deu um passo à frente. Moço, se o senhor tem alguma coisa a ver com essa situação, é melhor falar logo.
A gente está perdendo tempo aqui e tem um animal sofrendo. Eu não tenho nada a ver com nada, só quero meu cachorro de volta. Foi então que Pedrinho, ainda no colo de Fernanda, começou a chorar. Não era um choro comum de bebê, mas um som angustiado que partiu o coração de todos ali presentes. E o pastor alemão respondeu com um uivo longo e triste que ecoou pelos túneis antigos, criando um eco fantasmagórico que fez todos se arrepiarem. Pronto, Dona Rosária disse, estendendo os braços para pegar o neto de volta. O menino está sentindo alguma coisa ruim, e quando criança pequena chora assim, é porque tem perigo por perto. Fernanda entregou Pedrinho para a avó, mas continuou observando Marcos. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a deixava cada vez mais desconfiada. Seu Ailton, ela disse, a gente não pode esperar até amanhã. Tem alguma coisa muito errada nessa história toda. E enquanto a gente não descobrir o que é, esse cachorro vai continuar sofrendo. Fernanda tem razão, Luciana concordou. E se começar a chover de novo durante a noite? Seu Ailton olhou para o céu, onde nuvens escuras se acumulavam. Pelo jeito, vai chover mesmo, e se o nível da água subir muito, ninguém precisou que ele completasse a frase. Todos entenderam que o tempo estava se esgotando para o pastor alemão preso nos túneis antigos da rua Jacarandá. As primeiras gotas de chuva começaram a cair exatamente quando seu Ailton terminou de falar. Pequenas e esparsas no início, mas todos sabiam que aquelas nuvens carregadas prometiam muito mais do que uma simples garoa. Não podemos mais esperar, Fernanda disse, olhando para o céu escuro. Se isso virar uma chuva forte, o cachorro vai se afogar, Gabriel completou, com uma urgência na voz que contrastava com sua pouca idade. Marcos deu mais alguns passos para trás, claramente agitado. Olha, vocês fazem o que quiserem. Eu vou embora. Não vai não, seu Ailton disse com firmeza, bloqueando o caminho do homem. Tem muita coisa estranha nessa sua história. Enquanto a gente não descobrir a verdade, o Senhor fica aqui. Vocês não podem me obrigar a ficar. Podemos não, Dona Conceição disse, surpreendendo a todos com sua firmeza. Mas se o senhor sair agora, vou ligar para a polícia e contar que apareceu um homem aqui reivindicando um cachorro que claramente não é dele. A chuva começou a cair com mais intensidade. Fernanda olhou para a grade do bueiro e viu que a água já começava a escorrer para dentro do túnel. Gente, a gente precisa agir agora. Pedrinho, onde está o Pedrinho? Dona Rosária havia se abrigado debaixo da marquise da casa mais próxima, protegendo o neto da chuva que aumentava rapidamente. Fernanda, leva o menino para casa. Isso aqui está ficando perigoso. A idosa gritou por cima do barulho da chuva. Não posso, mãe. Não posso deixar o cachorro. Foi então que Gabriel teve uma ideia. Seu Ailton, e se a gente tentasse amarrar uma corda no cachorro antes de abrir a tampa completamente? Assim, mesmo que ela seja pesada demais, a gente consegue puxar ele para fora. É arriscado, menino. O animal está assustado. Pode atacar quem tentar se aproximar. De tubo, mas ele fica calmo quando o Pedrinho está por perto, Luciana observou. Vocês viram como ele reagiu diferente quando o bebê chegou. Fernanda teve uma revelação súbita. Marcos, ela se virou para o homem que tentava se afastar. Como é que o senhor sabia que o Pedrinho e o cachorro se conheciam? Eu não disse isso. Disse sim, o senhor disse, talvez eles já se conheçam. Como é que o senhor podia saber disso se acabou de chegar aqui? Marcos parou de tentar sair e olhou para Fernanda com uma expressão desesperada. A chuva escorria pelo seu rosto, mas todos puderam ver que havia lágrimas misturadas com a água. Eu não posso falar. Claro que pode, Gabriel disse. E vai falar agora, antes que o cachorro se afogue. Vocês não entendem, tem gente que pode se machucar se eu falar. Que gente? Fernanda pressionou.
Marcos olhou ao redor como se verificasse se alguém estava observando. Então abaixou a voz e disse: o cachorro não é meu. Eu estava cuidando dele para uma pessoa. Veja, que pessoa? Uma mulher. Ela estava com problemas em casa. O marido não deixava ela ter animais e quando descobriu que ela estava escondendo o pastor alemão, ela pediu para o senhor cuidar dele, Luciana completou. Mas eu moro em apartamento pequeno, não tinha como ficar com um cachorro desse tamanho. Então eu trouxe ele para passear aqui no bairro, para ele se exercitar. E os brinquedos? Gabriel perguntou. Marcos hesitou novamente. A mulher, ela tem uma filha pequena. A menina adora o Duque. Sempre brincava com ele, trazia os brinquedos dela para ele. Fernanda sentiu as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. E onde está essa mulher agora? Ela fugiu do marido, levou a filha e desapareceu. Deixou o cachorro comigo, mas disse que ia voltar buscar. E por que o cachorro estava no bueiro? Seu Ailton perguntou. Porque... Marcos respirou fundo. Porque o marido dela descobriu onde eu moro. Apareceu lá, ontem, ameaçando. Disse que se eu não entregasse o cachorro, ia chamar a polícia e dizer que eu roubei. Eu me desesperei, trouxe o Duque para cá, mas ele fugiu da coleira e caiu no bueiro. Fernanda terminou. Não exatamente. Ele ficou tentando seguir o cheiro dos brinquedos que a menina deixou aqui na última vez que vieram passear. Acho que ele escorregou tentando chegar nos brinquedos e acabou caindo lá dentro. A chuva estava cada vez mais forte agora, e a água que escorria para o bueiro começou a fazer um barulho preocupante. O pastor alemão lá embaixo havia parado de latir, o que deixou todos ainda mais ansiosos. Seu Ailton, a gente precisa tirar ele de lá agora. Fernanda gritou por cima do barulho da tempestade. Eu sei. Gabriel, vem cá me ajudar. Marcos, se essa história é verdade, você vai nos ajudar a salvar esse cachorro. Claro, eu fazia qualquer coisa pelo Duque. Então, brove. Os três homens se posicionaram ao redor da tampa de ferro. A chuva havia tornado tudo escorregadio e perigoso, mas eles conseguiram inserir a alavanca e começar a levantar a pesada cobertura. Fernanda, Dona Rosária gritou da marquise. Traz o Pedrinho para cá. Se o cachorro está acostumado com ele, talvez o menino consiga acalmar o animal quando vocês tentarem tirar ele daí. Fernanda correu até a mãe e pegou o Pedrinho no colo. O bebê estava molhado, mas não chorava. Em vez disso, mantinha os olhinhos fixos na direção do bueiro, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Com um esforço conjunto, os três homens conseguiram levantar a tampa cerca de meio metro. A abertura agora era suficiente para um ser humano passar, mas ainda seria complicado retirar um cachorro grande e assustado. Marcos, seu Ailton ofegou, desce aí e coloca a corda nele. Se ele realmente te conhece, não posso deixar vocês segurarem essa tampa sozinhos. Ela é muito pesada. Foi então que outras vozes se fizeram ouvir. Três vizinhos que haviam notado a movimentação apesar da chuva se aproximaram correndo. Vocês precisam de ajuda! Gritou um homem de meia idade que Fernanda reconheceu como morador da rua paralela. Sim! Ajudem a segurar essa tampa! Em poucos minutos, tinham gente suficiente para manter a abertura estável. Marcos amarrou uma corda na cintura e começou a descer no túnel. Duque! Ele chamou. Duque, aqui, menino! Pela primeira vez desde que havia chegado, o pastor alemão reagiu positivamente ao som da voz de Marcos. Um latido fraco, mas animado, ecoou do fundo do túnel. Ele está vivo! Marcos gritou lá de baixo. Mas está muito fraco e a água aqui embaixo está subindo rápido. Fernanda se aproximou da abertura com Pedrinho no colo. Duque, ela chamou suavemente. Olha quem está aqui.
O bebê fez alguns dos seus sons característicos e imediatamente ouviram o cachorro responder com um latido mais animado. Incrível! Marcos gritou. Ele reconhece o bebê, conseguia amarrar a corda nele, podem puxar. O que se seguiu foi um esforço conjunto de toda a vizinhança que havia se reunido. Homens, mulheres, até mesmo Gabriel, todos puxaram a corda enquanto outros mantinham a tampa erguida. Centímetro por centímetro, o pastor alemão foi sendo içado do túnel. Quando finalmente sua cabeça apareceu na abertura, seus olhos dourados se fixaram imediatamente em Pedrinho. E o bebê estendeu as mãozinhas em direção ao animal com um sorriso que partiu o coração de todos ali presentes. Mais um pouco, seu Ailton gritou. Ele está quase fora! Foi nesse momento que a estrutura começou a ceder. A chuva havia encharcado o solo ao redor do bueiro e o peso da tampa de ferro estava fazendo com que a terra começasse a desmoronar. Cuidado! Alguém gritou. Vai desabar! Mas já era tarde demais para parar. Com um último esforço desesperado, todos puxaram a corda ao mesmo tempo. O pastor alemão emergiu completamente do túnel um segundo antes de parte da estrutura ceder, fazendo a tampa balançar perigosamente. O cachorro caiu no asfalto molhado, exausto, mas vivo. Estava magro, sujo, tremendo de frio, mas seus olhos ainda brilhavam com vida. E a primeira coisa que fez foi se arrastar na direção de Pedrinho, como se o bebê fosse um ímã irresistível. O pastor alemão tremia violentamente no asfalto molhado, mas seus olhos permaneciam fixos em Pedrinho. Fernanda se ajoelhou ao lado do animal, ainda segurando o sobrinho no colo, e pôde ver a emoção crua naquele olhar canino. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Era amor. Meu Deus, ela sussurrou. Eles realmente se conhecem. Marcos, que havia subido do túnel encharcado e exausto, se aproximou lentamente. Suas roupas pingavam água suja, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas que não tinham nada a ver com a chuva. Posso contar a verdade agora? Ele perguntou, com a voz embargada. Seu Ailton, que ainda segurava uma das pontas da corda, assentiu. Pode falar, rapaz. Depois do que você fez aí embaixo, acho que todos merecem saber a história completa. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas todos continuaram ali, formando um círculo ao redor de Marcos, Duque e do bebê. Era como se ninguém quisesse quebrar aquele momento de suspensão, aquela sensação de que algo muito importante estava prestes a ser revelado. Marcos respirou fundo e começou. O nome dela é Carla Santos. Era minha vizinha no prédio onde eu moro, ali na Vila Madalena. O marido dela, Rogério, sempre foi controlador, mas nos últimos meses a situação ficou insuportável. Que tipo de situação? Luciana perguntou gentilmente. Ele não deixava ela sair sozinha, não deixava ela trabalhar, controlava cada centavo que ela gastava. E quando a filha deles, a Sofia, completou 2 anos, a Carla trouxe o Duque para casa. Disse que queria que a menina crescesse com um animal, que ia ser bom para ela. Gabriel se aproximou mais do grupo, absorvendo cada palavra. O Rogério ficou furioso. Disse que não ia sustentar bicho vagabundo. Mas a Sofia e o Duque se apaixonaram um pelo outro à primeira vista. Era como uma magia. A menina era super tímida, mal falava, mas com o Duque ela ria, brincava, falava sem parar. Fernanda olhou para Pedrinho, que continuava esticando as mãozinhas para o cachorro. E o que aconteceu? O Rogério começou a ameaçar se livrar do Duque. Dizia que ia levar ele para o centro de zoonoses, que ia soltar na rua, essas coisas terríveis. A Carla ficou desesperada. A Sofia chorava toda noite, com medo de acordar e não encontrar o cachorro. Marcos pausou, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Foi quando ela me pediu ajuda. Disse que se eu cuidasse do Duque durante
O dia, enquanto o Rogério estava trabalhando, à noite ela levava ele escondido para casa, para Sofia poder dormir com ele. Que situação complicada, Dona Conceição murmurou, com uma expressão que mostrava mais compaixão do que julgamento. Era, mas funcionou por algumas semanas. Eu buscava o Duque de manhã cedo, antes do Rogério sair, e trazia ele de volta à noite. Durante o dia, eu levava ele para passear aqui no bairro porque é mais tranquilo, tem mais espaço. E a Sofia vinha junto? Fernanda perguntou. Às vezes, quando a Carla conseguia sair escondida do marido. A menina adorava vir aqui. Dizia que parecia um lugar mágico, cheio de espaço para correr com o Duque. Marcos sorriu através das lágrimas. Foi ela que deixou os brinquedos ali perto do bueiro. Disse que era a casinha do Duque, onde ele podia guardar os tesouros dele. Pedrinho começou a fazer sons baixinhos e Duque respondeu com um latido fraco, mas carinhoso. Era impossível não ver a conexão entre eles. Mas o que isso tem a ver com o Pedrinho? Dona Rosária perguntou. É aí que a história fica. Fica inacreditável! Marcos olhou diretamente para Fernanda. A Sofia tem a mesma idade do seu sobrinho. E ela, fisicamente, eles são muito parecidos. Mesma altura, mesmo peso, mesmo tom de cabelo. Fernanda sentiu um arrepio subir pela espinha. O senhor está dizendo que o Duque confundiu o Pedrinho com a Sofia. Por isso a reação dele foi tão forte. Para o cachorro, era como se a menina que ele ama tivesse voltado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da garoa caindo nas folhas das árvores. Todos olhavam para Duque, que havia conseguido se aproximar mais de Pedrinho e agora tocava gentilmente o pé do bebê com o focinho. E onde estão a Carla e a Sofia agora? Gabriel perguntou. Não sei. Há uma semana o Rogério descobriu nosso esquema. Chegou em casa mais cedo e pegou a Carla voltando com o Duque. Ficou numa fúria terrível. Disse que ia se livrar do cachorro e que a Carla ia pagar caro por ter mentido para ele. E aí, a Carla pegou a Sofia e fugiu. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais viver com medo, que ia proteger a filha. Disse que eu cuidasse do Duque até ela se organizar e poder buscar ele. Marcos se ajoelhou ao lado do pastor alemão, que agora tinha a cabeça apoiada próxima às perninhas de Pedrinho. Mas o Rogério descobriu onde eu moro. Ontem apareceu na minha porta dizendo que eu tinha sequestrado o cachorro dele, que ia chamar a polícia. Eu me desesperei, trouxe o Duque para cá, mas ele fugiu da coleira e tentou voltar para o lugar onde ele lembrava de ter brincado com a Sofia. Fernanda completou, entendendo finalmente toda a história. Exato. Ele deve ter tentado chegar nos brinquedos que ela deixou, escorregou e caiu no bueiro. E quando Pedrinho chegou, ele pensou que fosse ela, seu Ailton disse, balançando a cabeça em admiração. Que história incrível! Dona Conceição, que havia ficado em silêncio durante toda a narrativa, se aproximou e se ajoelhou ao lado de Duque. Coitadinho, estava esperando a menina voltar. E agora? Luciana perguntou. O que vai acontecer com ele? Marcos olhou ao redor do grupo, vendo nos rostos de cada um a mesma preocupação. Eu não sei, não posso levar ele de volta para o meu apartamento. O Rogério sabe onde eu moro e não tenho notícia da Carla. Foi então que Fernanda tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Ele fica aqui. Como assim, Dona Rosária? Perguntou, aqui no bairro, com a gente, até a Carla aparecer. Fernanda, sua mãe, a advertiu. Você trabalha o dia todo, mora em apartamento. Então a gente se organiza, cada um cuida dele um pouco. É uma responsabilidade da vizinhança. Gabriel foi o primeiro a apoiar a ideia. Eu posso ajudar depois da escola. Minha mãe trabalha em casa. E eu posso ajudar com a comida, Dona Conceição disse, surpreendendo a todos. Tem um quintal grande onde ele pode ficar durante o dia. Eu posso cuidar dos cuidados veterinários, seu Ailton disse.
Conheço um veterinário que faz preço bom. Um por um, cada morador presente começou a se oferecer para ajudar. Era como se o resgate de Duque tivesse despertado algo na vizinhança que estava adormecido há anos. O senso de comunidade. Marcos olhava para a cena com uma expressão de incredulidade. Vocês fariam isso por um cachorro que nem conhecem? Não é só por ele, Fernanda disse, olhando para Pedrinho, que agora conseguia tocar Duque com as mãozinhas. É por tudo que ele representa. É pela Sofia, que está em algum lugar sofrendo porque não pode ver o melhor amigo dela. É pela Carla, que um dia vai voltar e vai saber que pessoas boas cuidaram do que ela mais ama. E é por nós mesmos. Por nós? Luciana perguntou. Porque hoje eu descobri que moro ao lado de pessoas incríveis que eu nem conhecia direito. Porque o Pedrinho me ensinou que, às vezes, uma criança pode ver coisas que os adultos não conseguem. E porque, às vezes, a gente precisa de uma situação difícil para descobrir do que é capaz. A chuva havia parado completamente e os primeiros raios de sol da manhã começavam a aparecer entre as nuvens. Duque conseguiu levantar a cabeça e olhar ao redor, vendo todas aquelas pessoas que haviam se arriscado para salvá-lo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Pedrinho, que nunca havia falado uma palavra clara em seus 15 meses de vida, olhou diretamente para Duque e disse, baixinho, mas claramente, au, au. O pastor alemão levantou as orelhas e respondeu com um latido suave, como se estivesse dizendo, obrigado. Ele falou. Dona Rosária sussurrou, com lágrimas nos olhos. O menino falou. Au, au. Pedrinho repetiu sorrindo e tocando o focinho. De Duque. Naquele momento, ali na rua Jacarandá, debaixo do sol que nascia depois da tempestade, todos souberam que suas vidas haviam mudado para sempre. E que algumas das melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos, nos lugares mais simples, através dos gestos mais pequenos. 2 semanas haviam se passado desde o resgate de Duque, e a rua Jacarandá parecia um lugar completamente diferente. O que antes era uma sequência de casas, onde as pessoas mal se cumprimentavam, havia se transformado numa verdadeira comunidade, unida pelo cuidado compartilhado de um pastor alemão que trouxera à tona o melhor de cada um. Fernanda caminhava pela rua numa manhã ensolarada de abril, carregando Pedrinho, que agora tagarelava sem parar. Depois da primeira palavra que havia pronunciado na noite do resgate, o bebê parecia ter descoberto o prazer de se comunicar. Au, au continuava sendo sua palavra favorita, mas vovó, mamãe e titia também já faziam parte do seu vocabulário, crescente. Bom dia, Dona Conceição. Fernanda acenou para a vizinha que estava no quintal brincando com Duque. Bom dia, querida. Vem cá ver como ele está hoje. O pastor alemão havia se recuperado completamente dos dias difíceis no túnel. Seu pelo voltara a brilhar. Ele havia ganhado peso. E seus olhos dourados irradiavam uma alegria que contagiava todos ao redor. Quando viu Pedrinho se aproximando, Duque correu até a grade do quintal, balançando o rabo freneticamente. Au, au! Pedrinho gritou, estendendo as mãozinhas para o cachorro. Esse menino e esse cachorro são um caso sério, Dona Conceição disse, sorrindo. Ontem o Duque ficou o dia todo olhando para a rua, esperando vocês passarem. A organização para cuidar de Duque havia funcionado melhor do que qualquer um esperava. Cada vizinho assumira uma responsabilidade específica. Dona Conceição oferecera seu quintal como lar temporário. Seu Ailton cuidava das questões de saúde e exercícios. Gabriel vinha todos os dias depois da escola para brincar e passear. Luciana providenciava ração e acessórios. E Fernanda, junto com Pedrinho, fazia as visitas diárias que se haviam tornado o momento favorito do dia, tanto do bebê
quanto do cachorro. Como ele dormiu ontem? Fernanda perguntou. Bem melhor. As últimas 2 noites ele não teve mais aqueles pesadelos. No início, Duque acordava durante a madrugada latindo e choramingando, claramente sonhando com os dias no túnel ou talvez com Sofia. Mas aos poucos, com a rotina estável e o carinho constante, os episódios haviam diminuído. Dona Conceição, a senhora não imagina como isso tudo mudou nossa vida. O Pedrinho está mais esperto, mais comunicativo. É como se o Duque tivesse despertado alguma coisa nele. E não foi só no menino não, querida. Olha eu aqui falando com o vizinho todo dia, cuidando de cachorro. Dona Conceição riu. Há 1 mês atrás, se alguém me dissesse que eu ia ter um pastor alemão no meu quintal, eu teria chamado de maluco. Nesse momento, Gabriel apareceu correndo pela rua, carregando uma bola nova. Oi, Fernanda. Oi, Pedrinho. Duque, olha o que eu trouxe. O adolescente havia se tornado o melhor amigo canino que Duque poderia ter. Todos os dias, religiosamente, Gabriel vinha brincar, ensinar truques novos e garantir que o animal fizesse exercícios suficientes. Gabriel, você não tem lição de casa? Fernanda perguntou brincando. Já fiz tudo. Minha mãe disse que se eu mantivesse as notas boas, eu podia passar 2 horas por dia com o Duque. E como estão as notas? Melhor que nunca. Acho que ter responsabilidade me ajudou a me organizar melhor. Era verdade. Luciana havia comentado com Fernanda que Gabriel estava mais maduro, mais responsável, desde que assumira o compromisso de ajudar a cuidar de Duque. O adolescente, que antes passava as tardes jogando videogame, agora tinha uma rotina ativa e um propósito que o motivava. Seu Ailton apareceu na esquina, voltando do trabalho. Quando viu o grupo reunido no quintal de Dona Conceição, caminhou até eles com um sorriso no rosto. Como está nosso menino hoje? Ótimo, Gabriel respondeu. Olha só o que ele aprendeu. O menino jogou a bola e Duque correu buscar, trazendo-a de volta e sentando-se perfeitamente antes de largá-la aos pés de Gabriel. Muito bem, seu Ailton elogiou. Esse cachorro é mais inteligente do que muito humano que eu conheço. Seu Ailton, Fernanda disse, o senhor tem alguma novidade sobre a situação legal? Nos últimos dias, seu Ailton havia tomado a iniciativa de tentar localizar Carla através de canais oficiais. Sem sucesso até então, mas ele continuava tentando. Ainda nada concreto, mas uma assistente social que eu conheço disse que há registros de uma mulher e uma criança que pediram ajuda num abrigo da Zona Leste há 2 semanas. As descrições batem. Isso é bom ou ruim? Gabriel perguntou. É bom, porque significa que elas estão seguras. É ruim porque indica que a situação delas é mesmo grave, se precisaram de abrigo. Fernanda se sentiu um aperto no peito ao imaginar Sofia longe de Duque, sem entender por que seu melhor amigo havia desaparecido. Duque sente falta dela? Ela perguntou. Sente sim, Dona Conceição respondeu. Tem horas que ele fica olhando para a entrada do quintal, como se estivesse esperando alguém específico. Mas ele está se adaptando bem aqui. E a gente também, seu Ailton observou. Esse episódio todo mudou o bairro inteiro. Era verdade. Nos últimos 15 dias, os vizinhos haviam começado a se conhecer melhor, a conversar mais, a se ajudar em pequenas coisas do dia a dia. Dona Conceição havia descoberto que Luciana fazia doces deliciosos e agora encomendava regularmente. Gabriel havia se oferecido para ajudar seu Ailton com pequenos reparos em troca de lições práticas de marcenaria. Fernanda havia encontrado numa Dona Rosária uma babá ocasional de confiança para quando precisava trabalhar horários extras. Sabem, Fernanda disse, olhando ao redor do grupo, eu estava pensando numa coisa. E se organizássemos uma festa de bairro para comemorar, para comemorar que a gente se encontrou? Que ideia boa! Gabriel exclamou. Podia ser aqui na rua mesmo.
Fechar para carros e fazer uma festa na calçada? Com churrasquinho, seu Ailton sugeriu animado. E eu posso fazer docinhos, Luciana disse, aparecendo na porta de casa no momento certo para ouvir a conversa. E se a Carla e a Sofia aparecerem no meio da festa? Dona Conceição perguntou. Aí vai ser ainda melhor, Fernanda respondeu. Duque vai ter o melhor dia da vida dele. Pedrinho, que havia ficado ouvindo toda a conversa com a seriedade de quem entende mais do que consegue expressar, de repente apontou para Duque e disse: festa! Todos riram. O vocabulário do bebê crescia a cada dia, sempre surpreendendo. Festa pro Duque! Gabriel repetiu, se abaixando para fazer carinho no cachorro. O que você acha, menino? Duque balançou o rabo e latiu uma vez, como se estivesse aprovando a ideia. Então tá decidido, Fernanda disse. Sábado que vem, festa na rua Jacarandá. Enquanto planejavam os detalhes da festa, ninguém notou a mulher de cabelos castanhos que observava a cena do final da rua, segurando firmemente a mão de uma menina pequena de olhos grandes e curiosos. Carla havia finalmente conseguido se organizar o suficiente para voltar atrás de Duque. Depois de 2 semanas em abrigos e casas de parentes, conseguiram um emprego e um pequeno apartamento longe do ex-marido. Estava pronta para recomeçar a vida com Sofia e Duque. Mas quando chegou à rua Jacarandá, seguindo o endereço que Marcos havia dado a uma amiga comum, ela não esperava encontrar aquela cena. Duque não estava simplesmente sendo cuidado por uma pessoa. Ele havia se tornado parte de uma comunidade. Mamãe, Sofia sussurrou puxando a mão da mãe. É o Duque? É, meu amor, é o Duque. Ele tá feliz? Carla olhou para o pastor alemão brincando no quintal, cercado de pessoas que claramente se importavam com ele, e sentiu uma mistura de alívio e incerteza. Tá, filha, ele tá muito feliz. E aquele bebê? Sofia havia notado Pedrinho, que agora estava no chão, do lado de fora da grade, fazendo carinho em Duque através das barras de ferro. É um amiguinho novo que ele fez. Posso ir falar com eles, mamãe? Carla hesitou. Parte dela queria correr até ali, pegar Duque e ir embora. Mas outra parte percebia que talvez fosse melhor entender primeiro como as coisas estavam funcionando. Daqui a pouquinho, meu amor. Deixa a mamãe pensar num minutinho. E ali, escondida atrás de uma árvore, Carla começou a perceber que talvez a decisão que teria que tomar fosse muito mais complicada do que havia imaginado. Carla ficou observando por mais alguns minutos, tentando processar a cena à sua frente. Duque parecia estar realmente feliz, cercado de cuidado e atenção. Sofia apertava sua mão com crescente ansiedade, claramente querendo correr até o cachorro que tanto amava. Mamãe, por favor, a menina sussurrou. Foi então que Duque parou de brincar abruptamente. Suas orelhas se ergueram e ele começou a farejar o ar com intensidade. Lentamente, virou a cabeça na direção onde Carla e Sofia estavam escondidas. Por um momento que pareceu uma eternidade, o pastor alemão ficou imóvel, processando os cheiros familiares que chegavam até ele. Então, com um latido de pura alegria que ecoou por toda a rua, Duque correu até a grade do quintal, saltando e choramingando de emoção. Duque? Sofia não conseguiu mais se conter e soltou a mão da mãe, correndo na direção do quintal. Todos os adultos se viraram surpresos para ver uma menina pequena correndo em direção a eles. Quando Duque a viu, começou a latir de uma forma que ninguém havia escutado antes. Sons agudos, desesperados, de pura felicidade. Sofia, a menina gritou, jogando-se contra a grade do quintal. Duque se levantou nas patas traseiras, apoiando-se na cerca, tentando lamber o rosto da menina através das barras de ferro. Era uma reunião de partir o coração, cheia de latidos alegres e risinhos infantis. Meu Deus, Fernanda sussurrou, com lágrimas nos olhos. É ela, é a Sofia. Carla apareceu caminhando lentamente, com uma expressão mista de alívio e nervosismo.
Quando chegou perto do grupo, parou a alguns metros de distância. Com licença, ela disse baixinho. Eu sou Carla, a mãe da Sofia. Carla! Marcos apareceu correndo de dentro da casa de Dona Conceição, onde havia ido buscar água para Duque. Você tá bem? Tava morto de preocupação. Tô bem, Marcos. A gente tá bem. Fernanda se aproximou com Pedrinho no colo, que olhava fascinado para Sofia. Você é a mãe da menina que o Duque estava esperando. Sou. Carla olhou ao redor, vendo as faces amigáveis de pessoas que claramente haviam cuidado bem do cachorro que tanto amava. Vocês cuidaram dele todo esse tempo? Todos nós, seu Ailton disse, dando um passo à frente. Duque se tornou parte da nossa vizinhança. Ele estava no bueiro, mamãe, Sofia gritou sem largar Duque. Mas eles salvaram ele. Eu sei, meu amor. O Marcos me contou. Dona Conceição se aproximou limpando as mãos no avental. Moça, você deve estar cansada. Quer entrar, tomar um café? Eu vim buscar o Duque, Carla disse, mas havia hesitação em sua voz. Claro que veio, Gabriel disse, mas depois acrescentou. Mas ele pode ficar para a festa antes? Que festa? A gente estava organizando uma festa de bairro para sábado que vem, Fernanda explicou. Para comemorar que nos encontramos todos por causa do Duque. Carla olhou para Sofia, que agora estava sentada no chão, com Duque deitado ao lado dela, permitindo que a menina fizesse carinho em sua barriga. Era uma imagem de pura felicidade. Sofia, ela chamou, vem cá um minutinho. A menina se levantou relutantemente e foi até a mãe. Mamãe, o Duque tá diferente, ele tá maior e mais bonito. Tá mesmo, né? As pessoas daqui cuidaram muito. Bem dele. E aquele bebê lá é amigo do Duque também? Carla olhou para Pedrinho, que observava Sofia com curiosidade. Parece que é, sim. Posso brincar com ele? Fernanda se aproximou. Claro que pode. Pedrinho, olha a Sofia. Pedrinho estendeu as mãozinhas para Sofia, fazendo seus sons característicos. Au, au, ele disse apontando para Duque. Ele fala do Duque. Sofia riu. Ele sabe falar do Duque. As duas crianças começaram a interagir de uma forma natural e espontânea. Pedrinho ofereceu um dos seus brinquedos para Sofia, que aceitou com um sorriso grande. Carla, Marcos se aproximou. Vocês arrumaram um lugar para ficar? Arrumei sim. Consegui um apartamento pequeno na Zona Leste e um emprego também. Tô recomeçando. Que bom, e o Rogério? Não me incomoda mais. Uma assistente social conversou com ele e explicou a situação. Ele assinou um termo se comprometendo a manter distância. Seu Ailton se aproximou do grupo. Carla, posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em morar numa vizinhança como esta? Como assim? Onde todo mundo se conhece, se ajuda, se preocupa uns com os outros. Carla olhou ao redor, vendo Sofia brincando com Pedrinho e Duque, vendo as faces amigáveis dos vizinhos, sentindo a atmosfera acolhedora do lugar. Eu sempre quis isso, mas apartamento aqui deve ser muito caro. Tem uma casa para alugar ali na esquina, Dona Conceição disse. A Dona Maria mudou para o interior na semana passada. Não é grande, mas tem um quintalzinho. E fica perto da escola. Boa, Luciana acrescentou. A mesma onde o Gabriel estuda. E do posto de saúde, Fernanda completou. Onde eu trabalho. Carla sentiu uma emoção crescente no peito. Estava sendo convidada para fazer parte daquela comunidade que havia cuidado tão bem de Duque. Vocês querem que a gente fique? Queremos que vocês façam o que for melhor para vocês, seu Ailton disse com sabedoria. Mas se decidirem ficar, vão ser muito bem-vindas. Sofia, que havia escutado parte da conversa, correu até a mãe. Mamãe, a gente pode morar aqui? Perto do Duque e do Pedrinho? E se o Duque quiser ficar aqui? Gabriel perguntou. Com a gente? Gabriel! Luciana o repreendeu. Não, mãe, pensa só.
Aqui ele tem quintal grande, tem várias pessoas para cuidar dele, tem amigos, mas ele é da... Sofia, Fernanda disse. Eu sei. Mas e se pudesse ser dos dois, da Sofia e do Pedrinho? Carla olhou para a filha, que segurava a mão de Pedrinho com uma naturalidade impressionante. Sofia, o que você acha? O Duque poderia ter dois melhores amigos. Claro, a menina respondeu sem hesitar. Amigo é melhor quando tem mais. E o Pedrinho é pequenininho. Ele precisa de um cachorro grande para proteger ele. Pedrinho, como se entendesse a conversa, gritou: Au, au, Fia, tentando pronunciar o nome de Sofia. Ele tentou falar meu nome. Sofia riu, abraçando Pedrinho. Foi nesse momento que Carla tomou sua decisão. Sabe de uma coisa? Vou dar uma olhada nessa casa. Se for possível mesmo... É possível, Dona Conceição disse com firmeza. E a gente ajuda com tudo. Mudança, pintura, o que precisar. E o Duke? Marcos perguntou. Carla olhou para Sofia, que estava sentada no chão entre Duque e Pedrinho, os três formando um triângulo perfeito de amizade. O Duque fica onde ele for mais feliz. E pelo que estou vendo, ele vai ser feliz aqui com os dois, Fernanda completou. Então tá decidido, Gabriel gritou. A festa de sábado vai ser para comemorar a chegada da Sofia e da Carla. Duque latiu uma vez, como se estivesse aprovando a decisão. Au, au, Pedrinho concordou. Festa, Sofia gritou, batendo palminhas. E assim, numa rua comum de São Paulo, onde casas baixas e quintais silenciosos haviam testemunhado uma das mais belas histórias de amizade e comunidade, começou um novo capítulo para todos. Duque havia encontrado não apenas uma família, mas uma vila inteira de pessoas que o amavam. Sofia ganhara não apenas seu melhor amigo de volta, mas um novo lar e novos amigos. Pedrinho descobrira a magia de ter um irmão canino e uma amiga da mesma idade. E todos os vizinhos da rua Jacarandá aprenderam que, às vezes, as melhores coisas da vida começam nos lugares mais inesperados, através dos gestos mais simples, e que uma comunidade verdadeira se forma quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias umas pelas outras. Na manhã seguinte, quando Dona Rosária saiu para sua caminhada matinal, carregando Pedrinho, a rua já não era mais a mesma. Havia crianças brincando no quintal, vizinhos conversando nas calçadas e um pastor alemão dourado correndo livremente entre as casas, protegendo e alegrando a vida de todos. E quando Pedrinho viu Duque, gritou sua palavra favorita: Au, au! E o cachorro respondeu com um latido alegre que ecoou pela rua inteira, anunciando para todo o bairro que ali, naquela pequena comunidade, o amor havia triunfado sobre todas as dificuldades. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Duque, Pedrinho, Sofia e toda a vizinhança da Rua Jacarandá tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso enquanto a contávamos. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre a força da comunidade e os laços que nos unem. Vocês podem encontrá-la clicando aqui ao lado. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like que nos motiva a continuar. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana, mostrando como pequenos gestos podem transformar mundos inteiros. Não percam nossos próximos conteúdos e nos digam nos comentários: vocês já viveram alguma experiência que transformou sua vizinhança? Estamos ansiosos para ler suas histórias nos comentários.